Vespeiro Podcast. Salve, fã do Hornets! Tá começando o seu Vespeiro Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre o Charlotte Hornets no Brasil, feito de torcedor para torcedor, como você já sabe. Estamos aí voltando com o Vespeiro Podcast após a semana do sorteio para o Draft 2023. Estava com a expectativa lá em cima, né, por pegar o Victor Wembanyama na pick número 1, mas não deu certo. Mas olha lá, nós somos a pick número 2, subimos do draft, tivemos sorte aí de alguma forma, né? É claro que a gente vai discutir o impacto de sermos a escolha número 2 de um draft novamente, né? Algo que já aconteceu algumas vezes na nossa história, o que a gente perdeu em relação à pick número 1. Nós temos aí alguns outros temas a serem debatidos, né? Pois, como vocês sabem, eu já não gravo há mais de um mês esses episódios, mas isso não significa que o nosso trabalho está parado. Vocês estão vendo aí que a gente tem produções, principalmente quem acompanha a gente no Instagram, o Vespeiro Mini Doc, que a gente lançou no mês passado. Temos outras perspectivas aí, estamos trabalhando nos bastidores, né? Em suma, a gente está retomando aí o Vespeiro Podcast, numa pós-temporada que está agitada para o Hornets, então vamos discutir aí o que temos para falar sobre NBA Draft, expectativas e o final da temporada do Hornets e o que vem aí pela frente no Vespeiro Podcast. Vespeiro Podcast. Então vamos lá, vamos tentar organizar aí o papo trazendo o tema que está mais quente aí, que é o tema do Draft 2023, né? Um tema que também eu já vinha discutindo nos episódios anteriores, né? Falando sobre Victor Wembanyama, a expectativa em a gente ter um jogador do quilate, né? Um jogador geracional do quilate do Wembanyama. Infelizmente não deu, mas a gente chegou tão perto, né? Quer dizer, tão perto no anúncio, né? Ali quando a gente observou na terça-feira passada o anúncio das posições de escolha no draft de 2023, a gente teve a sensação de que o Hornets esteve muito perto de ter o Victor Wembanyama. Lá, os relatos dos Estados Unidos recentes já dizem que não foi tão assim, né? Dizem que dentro da sala de sorteio, né? Porque o sorteio ocorreu antes do anúncio, né, do draft pela televisão, das escolhas do draft pela televisão. Então dizem que lá no sorteio, na verdade, quem estava mais próximo de ter o Victor Wembanyama, pasmem, era o Washington Wizards, né? Parece que eles tinham 6 bolas naquele cesto de sorteio. O Hornets tinha só uma, se não me engano, e o Spurs tinha 3, algo do tipo. E no fim das contas o Spurs acabou passando, né, o Washington Wizards, e o Wizards ficou embaixo, né, ali nas posições de escolha. Então, assim, a sensação que a gente teve de ficar perto foi mais uma sensação pelo anúncio televisivo do que o que pode ter acontecido de fato. Esse relato eu pego de um jornalista chamado Jake Fisher, né, que é um jornalista que cobre a NBA lá pro Yahoo Sports dos Estados Unidos. Ele que falou, né, sobre esses bastidores aí do sorteio das escolhas do NBA Draft 2023. Mas pra gente que viu o anúncio, né, a sensação é que a gente chegou muito perto e a gente estava relativamente perto dessa pick número 1. E a gente acabou ficando com a número 2, como pela 4ª vez na história do Charlotte Hornets, a gente tem a escolha número 2.
A gente teve em 92, a gente selecionou o Alonso Mourning. Em 2004, selecionamos o Emeka Okafor. E em 2012, o Michael Kidd-Gilchrist, né, o MKG. A gente perdeu, obviamente, nesses drafts, né? As escolhas número 1, em 92, o Shaquille O'Neal pro Orlando Magic. Em 2004, o Dwight Howard pro Orlando Magic. E em 2012, o Anthony Davis foi selecionado como a escolha número 1 pelo New Orleans Hornets ainda naquela época. E nós ficamos com o Michael Kidd-Gilchrist. Então, a gente tem essa sensação, né, de estar sempre a um passinho do jogador da geração. É claro que entre os três, comparando carreiras, o Shaquille O'Neal impactou muito mais a liga do que o Dwight Howard e o Anthony Davis. Só que você pode pensar que os três são jogadores, primeiro que os três são pivôs, e os três impactaram a liga por um determinado tempo de diferentes formas, né? O Dwight Howard foi para a final da NBA, o Anthony Davis foi para finais da NBA, os três foram campeões da NBA. Então a gente fica com a sensação de que o Hornets poderia, como sempre, ter ido melhor. Mas vamos analisar o cenário da realidade dos fatos aí que a gente tem para analisar. E até por isso que eu também não gravei os episódios no último mês. Porque a gente estaria falando de cenários especulativos e eu não gosto muito de abordar especulações que não estão calcadas em fatos, né? Muitas vezes a gente fica... E aqui também, né, nesse momento do draft, a gente vai falar de jogadores, de possíveis escolhas... E tudo no nível especulativo, mas pelo menos a gente tem a noção de onde o Hornets está nesse momento. Há um mês atrás nem isso a gente tinha, né? A gente não sabia se a gente ia ficar com a 8ª escolha, se a gente ia ficar com a 6ª, com a 5ª, com a 4ª ou com a primeira. Então seria muita especulação, muito mais do que nesse momento falar sobre escolhas de draft naquele momento. Além, obviamente, desses projetos aí que a gente tem feito e que exigem tempo, né? A gente trabalha de forma independente, são poucas pessoas trabalhando no Vespero Podcast hoje. Enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas voltando ao tema aqui do draft, né? Então, o que a gente tem hoje é uma escolha de número 2. E que, com um recorte tão claro na escolha de número 1, sendo o Victor Wembanyama, infelizmente o jogador que, né, a gente poderia fazer diferença na história da nossa franquia, mas que infelizmente não vai vir, a gente tem que falar do que temos na mão, que é a escolha número 2. E aí começou a se lançar muita fumaça, principalmente a partir da ESPN americana, sobre 2 jogadores, né? Porque até abril, essa segunda escolha ela estava muito clara para todo mundo, que seria o Scoot Henderson, que é um armador que joga 2 anos na D-League, né? No time da D-League, que é o D-League Ignite. É um armador que é comparado com jogadores explosivos como o Derrick Rose, o Russell Westbrook e tudo mais, pontuador assíduo, que tem uma versatilidade no ataque, sim, ele tem um mid-range interessante, ele joga no pick and roll, tem médias aceitáveis, né, para um jogador de 20 anos, salvo engano, como ele, e que até abril era a unanimidade, né, na escolha. Ele fez, inclusive, ano passado, fizeram 2 jogos entre o time da D-League, que ele joga, e o Metropolitans 92, o time do Victor Wembanyama, que foi a grande disputa aí para quem seria, né, a escolha número 1 do draft, né? Inclusive o Scoot Henderson estava cotado para ser, e ele é um cara que tem esse calibre, sim. Se não tivesse o Wembanyama no draft, ele seria a escolha número 1, natural. Só que de abril para cá e do campeonato universitário de basquete, né, mais recente para cá, um outro nome começou a surgir aí no radar, que é o do Brandon Miller, né? O Brandon Miller, que é um ala
que pode jogar ali tanto na posição 2, 3 ou 4, de Alabama, que fez um campeonato universitário muito decente, apesar de estar só no primeiro ano da sua carreira universitária, ele é um freshman, né? Então, esse nome foi lançado pela ESPN americana como um possível candidato para furar aí essa escolha número 2, o Scoot Henderson. Eu, particularmente, tenho uma opinião que é a seguinte: eu acho que com o draft decidido na número 1 pelo Victor Wembanyama, a mídia precisa, né, de uma disputa em algum lugar para manter esse mês aí ativo de especulação no draft, né? Esses meses aí de abril até junho, né? E aí lançaram essa dúvida, essa fumaça aí na escolha número 2 entre o Scoot Henderson e o Brandon Miller. E o que está por trás também dessa divisão, digamos assim? São duas ideias de escolhas de draft e que o Hornets vai precisar, sim, optar. O Scoot Henderson é claramente, depois do Victor Wembanyama, o melhor jogador disponível para se selecionar nesse draft. Aliás, até abril, só haveriam 2 jogadores que valeriam a pena escolher nesse draft de verdade, o Wembanyama e o próprio Scoot Henderson. Já o Brandon Miller é uma escolha, e aí eu tô falando particularmente pro Hornets, que é uma escolha que caberia melhor no elenco atual do Charlotte Hornets. Por quê? O Hornets tem um ala veterano, que é o Gordon Hayward, que, né, a gente mal vê ele jogar em quadra, porque ele tem muitas lesões desde a época do Boston Celtics, que não tem entregue em quadra aquilo que o seu contrato representa de despesas para nossa franquia, né? São lampejos muito raros que ele dá do jogador que ele foi lá no Utah Jazz no início da sua carreira. Então a gente tem outro problema nessa posição de ala, que é a situação do Miles Bridges. E aí eu vou misturar um pouco os assuntos também que já passaram para entender, mas eu acho que tem a ver, porque a gente vai entender o contexto também que o Hornets tem para fazer essa escolha. O Miles Bridges, que eu venho falando desde o primeiro episódio, ele vem sendo um jogador que tá dando uma situação, tá colocando o Hornets em uma situação ali de ficar entre a cruz e a espada, né? Porque ou você faz um novo contrato com esse jogador que agrediu a sua ex-esposa, né? E a mídia vai acabar voltando, pelo menos por um tempo, essa história para cima do Miles Bridges, com toda a razão, e eventualmente vai respingar no Charlotte Hornets a decisão de mantê-lo no time, né? Mas o Charlotte parece que está disposto a ir para esse embate com a opinião pública, né? Para ter esse jogador que a gente vai saber também como tá depois de mais de um ano parado. Então, assim, a posição de ala para o Hornets, ela hoje é realmente uma posição que tem 2 problemas aí. Um jogador que se lesiona toda a temporada, que joga, sei lá, 30 jogos na temporada, e os outros passa no departamento médico, e um outro jogador que tem todo um problema legal aí, né? E que a NBA, inclusive, no mês passado, soltou, né, uma, entre aspas, punição, né, dizendo que o Miles Bridges, que passou a temporada inteira de molho, né, a temporada passada inteira de molho, teria tido uma suspensão de 20 jogos na última temporada, e que ele cumpriria mais 10 jogos nessa temporada, no início da temporada, completando 30 jogos de suspensão pelo acontecido com ele, né, pela agressão que ele desferiu contra a ex-esposa. Enfim, é aquela coisa, né? A liga não sabe lidar com a questão e finge que lida com investigações supostas e tudo mais. E assim, vai ser de qualquer forma, pra gente, que inclusive que trabalha falando sobre o Hornets, sempre desconfortável se esse jogador realmente retornar para a quadra no nosso time, né? E na NBA, em qualquer time, seja lá qual for. Então, assim, temos claramente essa situação. Por outro lado, o Brandon Miller, que é esse ala aí novato que pode ter um futuro interessante, porque é um jogador que arremessa bem de 3, é um jogador que pontua bem
em várias áreas da quadra, pode ter ali uma questão, obviamente, por ser um novato na defesa, mas que pode ter um potencial para se trabalhar, mas ao mesmo tempo é outro cara que tem aí uma situação recente, né, legal aí, que inclusive, pelo que eu sei, os advogados do Hornets foram até a Alabama, né, para investigar, ou estão indo até a Alabama para investigar, que é a situação em que o Brandon Miller, né, em fevereiro de 2023, isso aconteceu, ele estava com um companheiro, dando carona a um companheiro de time de Alabama, que é o Darius Miles. E eles se dirigiram até um clube onde o Brandon Miller deixou o Darius Miles nesse clube. O Darius Miles estava com uma arma, né, portando uma arma. E ele esqueceu, ou enfim, deixou essa arma no carro do Brandon Miller. O Brandon Miller retornou para casa, para um outro lugar, e deixou o Darius Miles nesse clube. E ficou de buscá-lo, né, ao final da noite. Quando ele estava retornando para buscar esse companheiro, Darius Miles, no final da noite, Miles mandou uma mensagem para o Miller pedindo para que ele trouxesse também essa arma, né? Não deixasse ou não colocasse essa arma em outro lugar. E o Brandon Miller foi pegá-lo. Quando chegou, estava com a arma. E chegando lá, o Darius Miles entregou essa arma para um terceiro elemento dessa cena, que é o Michael Davis. O Michael Davis, por sua vez, ele pegou a arma e atirou contra um carro. E nesse carro estava a Jameia Jonah Harris, de 23 anos, que foi atingida com um tiro fatal. Então essa mulher de 23 anos morreu a partir desse tiro desferido pelo Michael Davis. Essa foi a situação que aconteceu envolvendo o Brandon Miller. Ele não sofreu nenhuma acusação por parte das autoridades, o Brandon Miller, por ter participado, mas a situação foi essa. Ele deu carona para alguém que estava portando uma arma e que passou essa arma para uma terceira pessoa que desferiu um tiro que acabou sendo fatal. É isso que os advogados do Hornets estão investigando. Mas enfim, a gente estava falando da situação do Miles Bridges. A NBA está passando por uma situação com o Ja Morant, que todos sabem, é reincidente em vídeos portando armas e que foi suspenso agora pelo Memphis Grizzlies, né, da temporada. Isso é uma situação que conta muito em desfavor do Brandon Miller para essa escolha, principalmente em relação ao Charlotte Hornets. Então essa é um ponto a se pensar nessa escolha número 2, um ponto importantíssimo, inclusive, a se pensar em relação à escolha número 2. Para além dessas que eu tinha falado de Scoot Henderson ser o melhor jogador disponível e Brandon Miller, aquele que caberia melhor na formação da equipe atual. Vespeiro Podcast. Eu tenho uma opinião que é o seguinte, para além dessa discussão toda aí da situação pessoal do Brandon Miller, eu acho que o Hornets não pode se furtar na posição que tá, de há 21 anos não ganhar uma série de playoffs e de hoje, né, ser o time que tá há mais tempo sem voltar aos playoffs, depois da ida do Sacramento Kings para os playoffs desse ano, né, o Charlotte ficou com essa desonrosa posição aí, desde 2016 que a gente não pega um round de playoffs. Eu acho que não tem o que pensar muito. Eu acho que é pegar o Scoot Henderson, que é o melhor jogador. Aí vem uma outra discussão. Mas o Scoot Henderson vai funcionar com o LaMelo Ball, já que os dois são armadores e precisam ter a bola na mão o tempo inteiro? Cara, aí eu vou falar, né, de situações em que backcourts, né, grandes backcourts recentes da história que funcionaram muito bem juntos. O primeiro deles, Damian Lillard e CJ McCollum. Vocês acham que não funcionou? Esse backcourt chegou a levar Portland para semifinais de conferência e tudo mais. Eu acho que sim, né?
Eu não vou aqui nem citar aqueles backcourts dos clássicos como o Steph Curry e Klay Thompson, que são claramente entre um armador e um alarmador, chutador, etc. Outro, Magic Johnson e Byron Scott, nos anos 80. Funcionou ou não funcionou no Los Angeles Lakers? Outro, Michael Jordan e Ron Harper, do Chicago Bulls. Funcionou ou não funcionou? Então, acho que assim, eu acho que a velha questão que muitas vezes acontece também no futebol, né? Assim, jogadores da mesma posição podem ou não podem jogar juntos, né? Eu acho que jogador bom vai encontrar o jeito de se fixar em quadra e de dar uma característica para o time cujo time funcione e que encontre uma maneira de jogar ali taticamente, tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho que jogadores bons a gente não pode se pensar nunca. Inclusive o Mitch Kupchak, né, ele pode perguntar pro dono da franquia atual, que é o Michael Jordan, se no draft dele, lá no draft de 84, se valia mais a pena ter o melhor jogador disponível ou aquele que caberia mais na posição, porque esse foi um dos motivos com que o Portland selecionou o Sam Bowie ao invés do Michael Jordan, na segunda posição daquele draft. E eu falo isso também porque essa semana também eu postei uma entrevista pós sorteio do draft com o Mitch Kupchak, onde é claro que a gente vai considerar que ele não vai lançar todas as cartas dele numa entrevista pública, né? Porque ele vai ter ali as posições de mercado a defender também. Mas onde ele coloca que o Charlotte está numa posição melhor do que anos atrás, com jovens talentos, e que possivelmente essa seria um draft onde ele poderia olhar para jogadores que caibam melhor nas posições que o Hornets precisa. De novo, pergunta para o dono da franquia se isso valeu a pena. Gente, não vale a pena, nunca valeu a pena essa seleção posicional no draft. Você seleciona o melhor jogador que está disponível para ser selecionado, né? Recentemente aconteceu também do Marvin Bagley ser selecionado pelo Sacramento Kings ao invés do Luka Doncic. O próprio draft do LaMelo Ball aconteceu do Golden State selecionar o James Wiseman ao invés do LaMelo Ball. Deixou cair o LaMelo Ball no colo dos Hornets ao invés de James Wiseman. São dois jogadores jovens, além do Anthony Edwards, que foi a primeira escolha. Mas, de início, James Wiseman foi dispensado já do Golden State Warriors, está lá no Detroit Pistons. E o LaMelo Ball está aí às vésperas de assinar uma extensão contratual de rookie. Eu acho que, né, esses três casos já mostram, né, como escolher por posição ao invés de ter o melhor jogador disponível, historicamente não dá certo. Então, eu acho que o Hornets tem que ir com tudo para cima do Scoot Henderson, selecioná-lo e fazer esse backcourt, que seria um backcourt que daria um upgrade, né, na pontuação ofensiva do Hornets. E possivelmente são jogadores que, obviamente, que o Hornets vai ter que desenvolver na parte defensiva. E, inclusive, o Scoot Henderson já deu uma entrevista aí na semana passada dizendo que ele pode jogar muito bem sem a bola, se o LaMelo, né, é o mestre das assistências hoje no Hornets, é o líder técnico, né? O Scoot Henderson, ele se daria bem com isso, receberia essas assistências, poderia ficar em posição de finalizar a jogada sem problema algum. E outras características que eu acho que são importantes ali para uni-los, né? O Scoot Henderson também, né, se tornou ano passado um atleta da Puma, assim como o LaMelo Ball. Então, midiaticamente, seria uma escolha válida também pro Hornets. Inclusive, para que a gente possa ter jogos transmitidos nacionalmente, que é importante para a marca da franquia também, né, já que provavelmente, assim, se antes de eles entrarem para a NBA a batalha do Scoot Henderson com o Mbama já foi proposta, né? Trouxeram um time da França para jogar contra o time da D-League, foi transmitida no League Pass e tudo mais, né? Obviamente que uma batalha, um Mbama pelo Spurs e Scoot Henderson pelo Hornets,
despertaria algum interesse. Quem sabe até a gente jogaria, né, pela primeira vez a rodada de Natal. É óbvio que essas coisas são midiáticas, é puro marketing, mas assim, é um marketing que a nossa equipe nunca teve, sabe? É a única equipe até hoje que nunca jogou uma rodada de Natal. Parece bizarro, né? A gente, enquanto torcedores, pedir por esse acontecimento, mas é que a gente precisa estar nessa posição também, né, despertar o interesse dos anunciantes, das transmissões, etc. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, a gente não pode se furtar, o Hornets nunca esteve, não pode estar hoje, né, em posição de se furtar de ter o melhor jogador disponível depois do Wembanyama. Então, essa é a minha posição, eu acho que é a posição mais racional que a gente pode ter hoje. E outra coisa também, né? Se a questão posicional é tão importante, se a gente deixa passar o Scoot Henderson, né, vai cair para a terceira escolha do Blazers. Então, ele não cabe no backcourt com o LaMelo Ball, mas vai caber com o Damian Lillard. Seria isso? E se o Blazers deixa passar, ele não cabe no backcourt com o LaMelo e com o Damian Lillard, mas vai caber com o Jalen Green, do Rockets? E se o Rockets deixa passar e cai pro Detroit Pistons, que foi a grande surpresa de ter caído para a 5ª posição do draft, vai caber com o Cade Cunningham? Sabe? Então, assim, o Scoot Henderson não cabe, então, no top 5, nas top 5 posições do draft, porque já tem armadores e alarmadores em cada um desses times aí da liga. Não, né, gente? Então, assim, eu já dei alguns argumentos aí pra gente pensar, enquanto a escolha mais racional hoje pro Hornets é o Scoot Henderson. Não tem como a gente ficar satisfeito se essa escolha número 2 não for bem utilizada. E aí é uma questão histórica também, como eu comecei a falar no início, né? A gente quer o draft de 92, onde a gente não conseguiu o Shaquille O'Neal, mas conseguiu um cara que por 3 temporadas jogou fenomenalmente na nossa franquia, que foi o Alonzo Mourning, e depois foi campeão da NBA, foi um jogador de impacto, sim, não como o Shaq foi, mas foi um jogador importante. Inclusive essa semana no jogo Miami Heat Celtics eu vi uma imagem ótima, né? O Pat Riley sentado com a escolha número 1 de um lado e número 2 do outro, do draft de 92, justamente Shaquille O'Neal e Alonzo Mourning, né? Porque os dois jogaram com o Pat Riley, né? E inclusive no final da carreira do Shaq, quando ele vai para o Miami e tudo mais. Então, assim, a gente quer tá na posição do draft de 92, que apesar de não ter a escolha número 1, a gente escolheu muito bem a número 2, ou a gente quer estar na escolha de 2012, onde a gente não selecionou Anthony Davis e selecionou um cara que na época era tido como o cara que poderia marcar o LeBron James, que era o MKD, que se revelou um cara com uma mecânica de chute horrorosa e com uma defesa que não entrava sempre, né? A gente teve fagulhas assim no MKD em momentos ali até importantes do Hornets e tal. Ele fez parte da última campanha dos playoffs do Hornets, sofreu com lesões em ombro e tudo mais. A de 2004, eu vou dizer que assim, o Emeka Okafor, ele foi o Rookie do ano em 2004, ele era uma certa unanimidade de ser escolhido depois do Dwight Howard, né? Então, assim, foi uma boa escolha, ele era um jogador defensivo, interessante e tudo mais, né? Mas não chegou nem perto do Alonzo Mourning, né? E muito menos do Shaquille O'Neal. E assim, o impacto do Emeka Okafor não foi tão grande assim para que a gente pudesse pleitear que essa segunda escolha chegasse próxima a ele. Então, assim, eu acho que o Hornets está numa boa posição. Inclusive, em 92, a gente já tinha tido a primeira escolha, né? No ano anterior, em 91, tinha selecionado o Larry Johnson. E hoje a gente já vem aí de uma pequena sorte nos drafts, pelo menos na seleção. A gente teve LaMelo Ball, selecionou Mark Williams, que tem aí um futuro interessante para ser desenvolvido aí em Charlotte, né? Como mostrou nessa temporada. Então, a minha posição, com base nesses argumentos, é que a gente deve sim esperar por Scoot Henderson no Hornets. Vespeiro Podcast.
Henderson showing off the handles. Reverse. Finishes over Wembanyama. Scoot Henderson. He's been the star tonight so far. E aí, cara, a gente vai ter que se virar com o que faz com o Terry Rozier, o que faz com o Kelly Oubre Jr., com o Dennis Smith Jr., ok. Essas são posições que a gente já vai ter que enfrentar no off-season, entendeu? O GM, o Mitch Kupchak, já vai ter que enfrentar renovações de contrato do P.J. Washington, renovação de contrato dos backups ali, dos reservas, né, de alarmadores e tudo mais. Mas isso já está posto na mesa. Então, assim, não seria isso que impediria, por exemplo, a seleção do Scoot Henderson também na posição número 2. Então eu acho que a gente tem um bom problema para ser resolvido, né? Mas que e aí o Mitch Kupchak diz na entrevista que tá lá, vai lá ver no Instagram, tá lá os 8 minutos de entrevista na íntegra no Reels lá do Instagram que a gente postou no início da semana. Ele diz assim, a gente vai poder ser um pouquinho exigente nessa escolha. Não, cara, a gente não tem que ser exigente. Uma franquia como o Hornets não pode ser exigente, tá? A gente tem que pegar o que tem de melhor no draft. Se a gente não fizer isso, outro vai fazer e a gente não vai conseguir nem o que tem de melhor no draft e aí também não vai ficar em posição nunca de poder estourar um pouco o orçamento e ir lá para a taxa, né, de luxo da NBA, como se diz, a Luxury Tax, né, para pegar algum jogador interessante para compor o elenco, como tantos que a gente tem visto aí nos playoffs fizeram, né? Então, assim, a gente não pode ser nem um pouquinho exigente, a gente tem que ir naquele que está melhor disponível. Essa é a minha posição hoje, essa vai ser minha posição até o draft. Eu acho que, para terminar, assim, o Hornets foi, se a gente pode falar de sorte, o Hornets foi recompensado com um decente final de temporada, tá? A gente fez um decente final de temporada, eu acho que a gente rodou o time, deu espaço para os jovens jogadores mostrarem valores. Alguns não aproveitaram tão bem, como o Book Knight, o Kai Jones. Outros aproveitaram muito bem, como Mark Williams, como Bryce McGowens, né? Eu acho que arrebentaram ali no final, mostraram que tem talento, que podem sim ajudar esse time, fazer a diferença no futuro. Porque é isso, a gente está compondo um elenco para que a gente possa incomodar e chegar nos playoffs todo ano no futuro breve. É isso que o Adrian Wojnarowski falou ao final do draft, que é o jornalista insider lá da ESPN, né? E é isso que eu acho que sim, pode acontecer, mas para isso a gente precisa selecionar bem e selecionar o melhor disponível nesse NBA Draft 2023. Tá bom, minha gente? Por hoje é isso. A gente tem aí projetos para mostrar para vocês em breve. Estamos aí desenhando novas séries, audioséries, videoséries, inclusive, como o Vespeiro Mini Doc. Se você não viu, vai lá também no nosso Instagram ver. A gente lançou um episódio aí super interessante sobre a história do nome Charlotte Hornets em outras franquias esportivas. A gente tem trabalhado com afinco para que a gente possa levar para você que é torcedor do Hornets o melhor conteúdo sobre a franquia no Brasil. A gente tem tão poucos conteúdos aqui sobre o Charlotte Hornets e a gente está tentando aqui com o Vespeiro Podcast, além desse podcast aqui em áudio, a gente está tentando fazer outros formatos e está pensando aí outros jeitos da gente levar mais conteúdos e informação para você que é torcedor do Hornets. Beleza? Então é isso. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Escolhe a sua plataforma de áudio favorita, passa para os amigos, para os torcedores e vamos continuar construindo esse vespeiro aqui. A gente tem uma temporada aí que vai ser muito interessante, ainda tem Summer League depois do draft, tem off-season para a gente debater as trades, as possíveis extensões de contrato do LaMelo Ball, do P.J. Washington e tudo mais. Gente, tem bastante coisa.
Cada vez mais que eu trabalho com o Hornets, mesmo sendo uma franquia de small market, eu vejo que tem muito assunto para a gente debater, tem muito conteúdo para a gente fazer, e a gente vai seguir fazendo aqui, e a gente quer só a parceria de vocês para seguir a gente, para espalhar essa mensagem aí com outros torcedores, e a gente vai compondo a nossa comunidade, a gente vai compondo o nosso vespeiro. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Vespeiro Podcast.